Vamos abrir a nossa Bíblia naquilo que nós chamamos na bibliologia de o texto áureo da palavra de Deus, João 3, versículo de número 16. João, capítulo número 3, versículo de número 16. Essa é uma noite especial, nós vamos daqui a alguns instantes partilhar da mesa do Senhor, e eu gostaria de, juntamente com você, nessa noite, ler a palavra do Senhor que está em João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Vamos juntos, irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Fala conosco, Senhor. Nosso coração se rende ante a Tua palavra. E eu te peço agora, glorifica o Teu nome. Que o Teu Espírito Santo fale conosco e que possamos ser ministrados, limpados, avivados, modificados e transformados pela Tua palavra. Esta oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Martinho Lutero chamava João 3,16 de o mini evangelho. Ele dizia que tudo que você precisava saber sobre o evangelho estava em João 3,16. O Dr. David Jeremias, num dos seus livros, ele trabalha uma cena hipotética. Imagine que todas as Bíblias do mundo fossem incendiadas. E se após todas as Bíblias do mundo serem incendiadas, tudo o que sobrasse fosse uma página, onde naquela página estivesse João 3,16, aquilo já seria o suficiente para evangelizar todas as pessoas do mundo. João 3,16 é o que nós precisamos saber do Evangelho. Mas a pregação de hoje, irmãos, deixa eu caminhar com os irmãos aqui, ela vai ser uma pregação sobre gramática, tá bom? Quantos aqui gostam da nossa língua portuguesa? Isso. Quantos aqui têm problemas com a língua portuguesa? Isso. Não vou nem perguntar quantos gostam de estudar português, não é assim? Por isso que nós estamos falando tudo errado, louvado seja Deus. Mas, o português é fantástico, irmão, sim ou não? Difícil, mas fantástico. Você tem palavras do português que a mesma palavra pode ser um adjetivo, um substantivo e um verbo. A mesma palavra. Sábia, a mulher é sábia. O que é isso? É um verbo. Eu vi um sabiá. É um que, irmãos? Substantivo. Eu estou ligado. Muito bem. Eu sabia. O que é, irmãos? Um verbo. Escreve do mesmo jeito, só muda um acento. Substantivo, adjetivo e verbo. A gente está vivendo um momento em que o português está sob ataque, até pela essa nova loucura que eles estão inventando aí de pronome neutro, mas a gente também foi americanizando a nossa fala. Eu converso com os meninos, eu vejo assim que a gurizada está cheia dos termos gringos, né? Assim, porque você vai na reunião e nós tivemos um brainstorm na reunião. Eu falei, o que, meu filho? Nós tivemos ali um momento de briefing, né? E hoje está na moda mindset. Você precisa de um novo mindset. Basicamente, em bom português, você precisa mudar esse cabeção seu. É isso, né? Mindset, muda esse seu cabeção. É isso. Só no português nós temos palavras como papibaquígrafo, otorrinolaringologista, inconstitucionalissimamente, maior palavra do português. Só no português que a gente tem essas palavras, não é, irmãos? O português é maravilhoso. O professor chegou, eu estava pensando esses dias, eu estava falando com a Flávia, né? Eu falei, como o português é ingrato, porque nós temos você, que é um pronome pessoal, que não está na lista de pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não tem você. Mas você é o que a gente mais usa, mas não tem na lista de pronomes. Você, em tese, é segunda pessoa do singular, só que a gente conjuga como terceira pessoa do singular. Então você conjuga você igual ele, só que não é terceira, é segunda pessoa, e não está na lista de pronomes. Bem-vindos ao português. Essa é a nossa língua. A professora chegou na classe e falou assim, Mariazinha, me fala um verbo. E ela disse, bicicleta. Aí a professora falou, não, é bicicleta, e bicicleta não é verbo. José, me fala um verbo. Ele disse, plástico. Falou, não, meu filho, não é prático, é plástico, e plástico não é verbo. Virou para o Joãozinho, disse, Joãozinho, salva a gente, diga um verbo. E ele levantou e disse, hospedar. Ele disse, isso é um verbo, Joãozinho, muito bem. Agora dê um exemplo para a turma de como usar esse verbo numa frase. Aí ele disse, hospedar da bicicleta de plástico. Os professores de português, estamos juntos, não soferem gramática, eu só gosto de ler, tá? Mas hoje a conversa não é sobre verbo, é sobre advérbio. Pronto, pioramos a conversa. O advérbio no português é aquela palavra
que tem a característica de alterar o verbo. Esse é o advérbio. Ele intensifica ou ele qualifica o verbo. Então você tem no português advérbios de lugar, de tempo, de modo, de intensidade, de afirmação, de negação e de dúvida. Vamos aos exemplos. O que é um advérbio? Aquilo que interfere, aquilo que influi sobre o verbo e que pode até modificar o verbo. Na frase, por exemplo, essa noite eu dormi pouco. Onde está o advérbio, irmãos? Pouco. Essa noite eu dormi pouco. Esse é o advérbio. Eu cheguei em casa depressa. Onde está o advérbio? Depressa. Eu cheguei em casa depressa. Eu mando muito na minha casa. Mentira. Não tem advérbio. Certo? Louvado seja Deus. Quando a gente lê João 3,16, vamos ao que interessa? A gente poderia ler João 3,16 assim, ó: já seria o suficiente, tá? Porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, já seria o suficiente. Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito. Só que, quando a gente lê esse texto, a gente percebe que não é só isso. Primeiro que esse texto está dizendo que Deus, você que chegou aqui hoje, Deus não é contra você, Deus ama você, louvado seja Deus. Deus ama você. E quando a gente lê esse versículo, quem está escrevendo esse versículo é João. João é chamado de o apóstolo do amor, o discípulo amado, aquele que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus na hora da ceia. João vai usar a palavra amar, ou amor, nos seus escritos, seja no evangelho, nas epístolas, mais de 50 vezes João vai usar essa palavra, ágape, agapá, o amor. Só que a primeira vez em que ele vai usar a palavra amor está aqui em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Essa conversa a qual João está relatando é uma conversa que Jesus teve com Nicodemos. E aqui fica um parêntese: quem aqui já assistiu The Chosen? Vocês entendem o que eu estou falando sobre Jesus e Nicodemos? Você que não assistiu The Chosen, saia dessa vida de pecado sua. Pode assistir The Last of Us, tudo bem, é boa pra caramba também, mas assiste The Chosen. Primeira temporada está no Netflix, o resto você baixa o aplicativo e assiste. Irmãos, toneladas de bom senso, boa arte e inspiração estão no The Chosen. É maravilhoso, você vai amar mais a Jesus Cristo. E a maneira como eles tratam esse diálogo de Jesus com Nicodemos é uma coisa assim, fora da curva. Então Jesus está falando com Nicodemos, e quando Jesus vai falar a Nicodemos sobre o amor de Deus por nós, ele diz, porque Deus amou o mundo, e ele diz, eu quero acrescentar aqui um advérbio, e o advérbio é, Deus amou o mundo de tal maneira. Houtos é a palavra grego, Deus amou o mundo houtos, ou seja, Deus amou o mundo desta forma. Eu não quero só dizer para você, Nicodemos, que Deus amou o mundo, eu preciso que você entenda como, porque se a gente fosse trazer para o português, seria um advérbio de estado, de qualidade, como Deus amou o mundo. Eu preciso que você entenda isso, Nicodemos. Deus amou o mundo de tal maneira, e essa palavra é extraordinária, porque Deus amou, mas não só amou, Ele amou de tal maneira, acrescenta um advérbio, João, Deus amou o mundo de tal maneira, Ele realmente ama você. Você pode dizer um amém? Jesus está dizendo para nós hoje, Deus realmente ama você, não é um conto da carochinha, não é uma frase de efeito, e essa é a pergunta que uma geração toda tem feito nos dias de hoje, será que alguém me ama? Será que eu vale a pena? Será que para alguém eu vale a pena ser amado? O que eu preciso fazer para ser amado por alguém, para que eu possa receber amor que valide a minha identidade? E eu estou aqui para dizer hoje que Deus te ama, mas Deus não só te ama, advérbio, Deus te ama de tal maneira, Deus te ama de uma maneira ímpar, como Deus te ama, e é isso que nós vamos trabalhar. Eu estava pensando sobre isso, e eu estava me lembrando que, quando eu me casei com a Flávia ainda estava na faculdade, ela ainda estava terminando o curso de matemática na Federal. A Flávia fazia 2 faculdades de matemática ao mesmo tempo, ela não bate bem da cabeça, e por isso que ela casou comigo também, né? Então, ela terminou, ela se formou no primeiro ano que nós estávamos casados, ela se formou na faculdade, e quando chegou na formatura eu falei, cara, eu não posso passar despercebido. Eu amo a Flávia, eu preciso colocar um advérbio nesse eu amo para a Flávia, eu preciso sim, quero chegar na formatura, eu não quero ser mais um. E o que eu fiz? Eu fiz uma faixa para a Flávia,
na formatura. Falei, quando ela entrar, eu vou abrir essa faixa e ela vai ver que eu amo ela. Eu separei uma foto. Amo ela é uma palavra que não se fala no português, tá? Eu a amo. Pode colocar aí, Delmar, por gentileza. Olha só, ó a faixa que eu fiz, tá vendo? Parabéns, Flávia. Eu te amo. O pastor Richard estava ali, estava lá com a gente. Pastor Eli, os meninos, tá bom? Faz tempo, direto do túnel do tempo. A gente batia essas fotos na máquina digital ainda. Parabéns, Flávia. Eu te amo. Certo? Mandei essa foto e, poxa, mandei essa faixa, foi super legal. A Flávia falou, cara, esse cara me ama com advérbio, não é? Que bacana. A Flávia continuou estudando, aí a Flávia se formou em teologia, fez pós-graduação em aconselhamento cristão. E eu falei, eu não posso passar batido na formatura dela de teologia. Eu tive a ideia, vou levar a mesma faixa. E cá estou eu com a mesma faixa, pode colocar aí, ó lá. E o pastor Richard aqui comigo de novo, estamos nós, sempre parceiros do crime, certo? E eu já tinha contado para todo mundo que era a mesma faixa. Você pode ver que está todo mundo rachando o bico na foto, né? Porque quando chamamos a Flávia, chamamos a formanda Flávia Bonfim, eu abri a faixa, eu te amo. Ela olhou assim e fez assim, Aí, não bastasse isso, o cara que estava lá, o que discursa na formatura, falou assim, porque o que importa mesmo é o amor, igual esse esposo, que trouxe uma faixa para sua esposa, inclusive vem aqui e mostra a faixa para todo mundo, e todo mundo assim, e a Flávia por dentro, não que eu seja muquirana, irmãos, tá? Mas essa faixa diz tudo, sim ou não, irmãs? Eu te amo, o que mais há para ser dito? Pois muito bem, daqui para frente eu não tenho mais prova documental, só o testemunho oral. Nasceu o Lorenzo. Qual foi a faixa que eu pendurei na fachada da nossa casa? Eu falava chegando com o gurizinho em casa. Nasceu o Theo. Foi promovida no trabalho. Tá lá. Então assim, irmãos, aprende comigo, anda na minha presença, tá? Era o meu advérbio. Aí, para que você não diga que ficou só nisso, nós precisamos preservar a tradição familiar. O Lorenzo se batizou, põe a foto. Parabéns, Lorenzo, amamos você. Porque daí ele vai formar no ensino médio. Formar na faculdade. Pronto. Louvado seja Deus, obrigado. Era o meu advérbio, irmãos. Eu amo, mas eu preciso pôr um advérbio nisso. Eu amo assim, várias vezes eu amo assim. Jesus e Deus não escreveu numa faixa, eu te amo. Ele não escreveu com letras de fogo nas nuvens, eu te amo. Jesus esculpiu na cruz do Calvário, em vermelho carmesim, ele disse, eu te amo. Eu te amo de tal maneira. Foi assim que Jesus expressou o seu amor por nós, foi assim que Deus expressou. Quem nos amou, irmãos? Deus! Às vezes a gente se esquece disso. Quem que me ama? Não é o Zezinho da esquina, não é o fulaninho, é Deus que me ama, o Criador e sustentador do universo, aquele que tem a eternidade nas suas mãos, aquele que trouxe tudo à existência, aquele que não foi criado, aquele que é a causa não causada, o Deus que é pré-existente ao tempo e que o tempo não o prende porque Ele é eterno, o Deus que os céus não podem contê-lo porque Ele é transcendente, o Deus que não conhece limites porque Ele é onipotente, o Deus que não tem nada oculto a Ele porque Ele é onisciente, o Deus que nunca é pego perplexo por um acontecimento porque Ele é soberano, o Deus que levanta reinos e que abate reinos, o Deus que entrega cargos e que tira cargos, o Deus que dá a vida e que tira a vida, o Deus único, verdadeiro, o alfa, o ômega, o começo e o fim de todas as coisas, imutável, aquele que não há sombra de variação, imedível, indizível, incabível no pensamento humano, esse é o Deus que te ama. Deus me ama, mas Ele não só me ama, advérbio, Ele me ama de tal maneira. E por que esse é o advérbio mais importante da história? Por que esse é o advérbio mais importante do mundo? Primeiro, porque Deus te amou antes. Deus te amou antes, irmãos. A palavra do Senhor vai nos dizer, pode passar por gentileza em Efésios capítulo 1, versículo 4, assim como Ele nos escolheu nele, assim como nos escolheu nele antes, quando, irmãos? Antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ele não fez conosco um período de avaliação, vou te dar aqui uma prova, você preenche aí, eu vou ver se eu vou te amar. Ele não nos chamou e disse assim, fica comigo aqui uns 3, 4, 5 anos, aí depois desse tempo eu vejo se você é alguém que vale a pena ser amado. Ele simplesmente me amou, e me amou antes que houvesse mundo. Antes que o mundo existisse, deixa eu dizer isso claramente para você hoje, antes que o mundo existisse, o Cordeiro já estava sacrificado por você. Apocalipse 13, versículo de número 8, a Bíblia diz, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. É por isso que John Stott vai dizer nos seus livros, ele diz, antes de Deus dizer, haja luz, Deus disse, haja cruz. Antes que você tivesse consciência de que vivo estava, antes que você pensasse de onde vim e para onde vou, antes que você viesse a pensar de que existe um Deus no céu, e de que Ele tem um plano na sua vida, antes que você pudesse entender o que é o amor, que dirá responder aquilo que é amor, Ele já te amava, Ele te amou antes. É por isso que 1 João 4, versículo 19, a Bíblia diz assim, irmãos, nós o amamos, porque Ele, aleluia, nos amou primeiro. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir ao Senhor, Ele nos amou primeiro, aleluia. Porque esse advérbio é o mais maravilhoso da história, porque Ele nos amou sem merecimento algum. Ele nos amou sem merecimento. Romanos 5, versículo número 8, diz a palavra do Senhor, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Paulo está construindo essa ideia, em Romanos capítulo número 5, no versículo 7, o anterior a esse, ele vai dizer, pode até ser que alguém se anime em morrer por alguém que é bom, pode até ser que alguém se anime em morrer por alguém que é justo, mas morrer por alguém que é ruim, aí ele vem, nisso Deus prova o seu amor para conosco, de que Deus deu o seu Filho para que morresse por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Deus nos ama sem que haja um fio de mérito em nós, sem que haja uma sombra de mérito em nós. O que é que eu fiz para merecer o amor de Deus? Nada. E nada do que você fizesse seria o suficiente para merecer o amor de Deus. Nós, irmãos, pecadores, irmãos, eu sou pecador, caso você não tenha percebido ainda. Você é um pecador. Nossa tendência natural é em seguir um caminho, é dizer, Deus, tudo bem, tu tens os teus planos, a tua vontade, mas eu vou fazer do meu jeito, e é isso a Bíblia chama de pecado. E Paulo vai dizer no mesmo livro em Romanos, que o salário do pecado é a morte. Essa é a consequência natural do pecado, e Deus se põe na nossa estrada e diz assim, mas eu vou te amar, a sua paga deveria ser só a morte, mas eu vou amar você. Deus amou o mundo, amou você, amou a mim. Sabe o que me espanta em Deus? O fato de Deus me conhecer e mesmo assim me amar. Deus me conhece, sabe quem eu sou, sabe das ruindades que estão aqui dentro e mesmo assim Ele me ama. É por isso que eu tenho um problema com aquela frase que as pessoas dizem por aí, Deus conhece o meu coração. E quando as pessoas dizem isso perto de mim, eu falo assim, e isso não te dá medo? Não, Deus conhece meu coração, claro que Ele conhece, você não tem medo disso. Deus sabe quem nós somos e mesmo assim Ele nos amou. Deus me conhece, Deus amou ao mundo, amou a todos. Deus amou a todos os pecadores. Deus amou gente de todo povo, língua, tribo e nação, de toda etnia. Deus amou o rico e o pobre. Deus amou o sábio e o ignorante. Deus amou os empresários e amou o mais humilde empregado. Deus amou os reis que estão revestidos do mais alto poder e amou os humildes servos da corte mais simples do mundo. Deus amou as estrelas e os artistas que vemos nas telas, e Deus amou o mendigo chagado e pedinte na rua. Deus amou a mim e a você. Deus amou o mundo. Deus amou a todos. Nós, tendenciosos a abandonar o Senhor. É por isso que o que nós merecíamos é a morte. Só que, irmãos, a boa notícia hoje é o seguinte, o amor de Deus não é por merecimento, o amor de Deus é pela graça. O amor de Deus não é por merecer, o amor de Deus é pela graça. O Deus justo, santo, inigualável, me ama. E por que Ele te ama? Eu não sei, eu só sei que Ele quis me amar. Ele me ama porque Ele quis, ponto final. Esse é o maravilhoso mistério de quando a gente entende quem Deus é. A gente entende que não precisa fazer nada para Deus nos amar mais. O Max Lucado já disse isso há muitos anos atrás, ou foi o Filipe Ansem, eu não lembro.
Foi o Felipe Hansen. Obrigado, meu consultor de assuntos teológicos, que é o pastor Richard. Não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais, não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Ele me ama, o seu amor é imutável e incondicional. Então, quando eu digo Deus me ama, as pessoas dizem, você se acha, né? Não, eu sei o porcaria que eu sou. E é por isso que eu sei que eu preciso do amor de Deus. É por isso que Deus e religião estão assim, um para o outro, como dia e a noite. Deus não é uma religião, Deus é um relacionamento. Por quê, irmãos? Porque a religião é baseada no faça. Isso é religião. A religião diz para você assim, ó, faz isso, faz aquilo outro, guarda tal dia, come tal coisa, faz não sei o que, usa tal não sei o que, bababá, faz isso, faz aquilo, um monte de regras, e quem sabe se você fizer todas essas coisas, no final de tudo isso, Deus pode vir a te amar. Mas aleluia, o cristianismo não é sobre fazer coisas, o cristianismo é sobre aquilo que já está feito. Está pago, está consumado, o que eu preciso fazer? Nada, já está feito. É por isso que o Evangelho se chama Boas Novas. Eu tenho uma boa notícia para te dar, você não precisa fazer, você só precisa crer. Essa é a diferença entre as religiões e o cristianismo, porque na maioria das religiões, o homem precisa de alguma forma fazer, para de alguma forma alcançar a Deus e chegar até Deus, chegar no Olimpo dos deuses. Mas o cristianismo não é o homem tentando chegar em Deus, o cristianismo é Deus vindo ao encontro dos homens. Na religião o homem tenta subir, no cristianismo é Deus que desce. Esse é o Deus a quem nós servimos. Por que de tal maneira, é o advérbio mais extraordinário da história? Porque Deus nos amou, mesmo sabendo que Ele seria rejeitado. Deus nos amou, mesmo sabendo que Ele seria rejeitado. Diz a palavra do Senhor em João, capítulo número 1, pode passar por gentileza. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nos amou, mesmo sabendo que seria rejeitado. Um dia, um jovem chegou para Jesus e disse, eu quero fazer parte do reino de Deus. E Jesus disse para ele, claro. Olhando para aquele jovem, vendo que ele estava muito apegado às coisas dessa vida ainda, ele disse assim, faz o seguinte, vende as coisas que você tem, distribui com as pessoas que precisam, porque isso está te prendendo nesse mundo. Depois você vem e me segue. E a Bíblia diz que aquele jovem se entristeceu muito, porque era dono de muitas posses. Isso é uma expressão extraordinária da Bíblia. Muito triste ficou, porque muito dinheiro tinha. E no final do dia, você fica pensando, aquele jovem teve um encontro face a face com o de tal maneira. Ele olhou nos olhos do amor de Deus. Ele viu a cor, o cheiro do amor de Deus, ele viu a presença do amor de Deus, ele estava face a face com o amor de tal maneira. Mas no fim do dia, o que aquele jovem fez? Ele se afastou de Jesus, ele foi embora. E eu fico imaginando aquele jovem dando as costas para Jesus, e a cada passo que ele dava, se afastando da direção de Jesus, Jesus ainda dizendo na sua mente e em seu coração, jovem, eu ainda te amo de tal maneira, eu ainda te amo de tal maneira. Talvez você chegou aqui hoje e você tem se afastado do Senhor, tem dado passos para longe da presença de Deus, e você e Deus sabem daquilo que eu estou falando. Eu quero te dizer, por toda a rua escura que você tem andado, por todo quarto que você tem entrado, por toda roda que você tem sentado, por todo lugar onde você tem andado que você não deveria estar, a cada passo que você dá, Jesus Cristo continua te dizendo, eu te amo de tal maneira. Talvez você chegou aqui hoje, você nunca quis levar a sério essa história de abraçar Jesus, de fato, e segui-lo como um discípulo. Talvez você diz, legal, mas não é isso que eu quero. Para você, Jesus está dizendo, eu ainda te amo de tal maneira. Talvez você já entendeu, e você está tão perto, mas você não tem coragem de sacrificar as coisas que ainda te prendem a esse mundo. E é para você que Jesus diz essa noite, eu ainda te amo de tal maneira. Se você vai se afastar de mim, se você vai andar comigo, essa escolha é sua, mas eu quero que você saiba que eu ainda te amo de tal maneira. Jesus nos ama de tal maneira a ponto de correr o risco de ser rejeitado por nós. Por último, porque de tal maneira é o advérbio mais extraordinário da história. Em quarto lugar, porque Deus nos amou para nos salvar. É isso que o texto vai dizer, passe por gentileza. Deus nos amou para nos salvar. Deus deu o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, se nossa maior necessidade fosse informação, Deus tinha mandado um educador. Se nossa maior necessidade fosse tecnologia, Deus tinha mandado um cientista. Se a nossa maior necessidade fosse dinheiro, Deus tinha mandado um economista. Se a nossa maior necessidade fosse sentimental, Deus teria nos mandado um terapeuta. Se a nossa maior necessidade fosse edificação, construção, Deus teria mandado um engenheiro. Se a nossa maior necessidade fosse jurídica, Deus teria mandado um advogado. Mas já que a nossa maior necessidade é perdão, Deus nos mandou um Salvador. Ele nos mandou um Salvador, e este é o propósito do amor de Deus por nós. Deus não te ama só para que você tenha um afago. Deus não te ama só para que você tenha uma melhor autoestima. Essas coisas acontecem, claro, porque o amor de Deus preenche todos os vazios do nosso coração. O propósito do amor de Deus para com você é te salvar. Foi para te salvar que Jesus foi para uma cruz romana, ser pregado nela, porque ele era um rebelde, porque ele era um revolucionário, porque ele era um anarquista. Muito pelo contrário, Jesus foi para a cruz porque era o plano de Deus para nos salvar. Era o plano de amor de Deus, de que o seu filho fosse entregue na cruz do Calvário, e sob seus ombros pesasse o fardo do pecado da humanidade, e ele levasse sobre si o castigo que era meu e seu, e ele fosse afligido, moído pelos nossos pecados, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, eu e você, aleluia, nós fomos sarados. Nós fomos sarados. O mal que tinha o poder de nos matar, que era o pecado, em Cristo Jesus, agora ele não pode mais. Deus deu Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça. Existem dois destinos: existe salvação eterna e aquilo que a gente chama na teologia de danação eterna, perdição eterna. E eu gosto desse termo, danação eterna, porque quem está longe de Deus está danado mesmo. Existe o caminho de estar com Deus e de estar eternamente afastado de Deus. Existe um caminho largo, existe um caminho estreito, existe inferno e existe céu, mas o propósito de Deus para você ao te amar é: não pereça, não morra. Eu estou aqui hoje à noite para te dizer: Deus quer que você tenha a vida eterna. Paulo disse isso quando escreveu a Timóteo, 1 Timóteo 2, versículo 4, Deus, o qual deseja que todo homem seja salvo. É o desejo de Deus por nós. Essa é a razão do amor de Deus pela nossa vida. E para que a gente possa estar com Deus, o que precisamos fazer? Primeiro eu quero te dizer, para não estar com Deus, você não precisa fazer absolutamente nada, porque o mundo está perdido, o mundo perece, o mundo apodrece, o mundo se deteriora sozinho a cada dia mais. Então basta que cruzemos os nossos braços e esperemos os dias passarem, e um dia estaremos completamente longe do Senhor, com as portas da graça fechadas sobre nós. Mas para que a gente possa estar com o Senhor e ter a vida, nós precisamos crer. A tantos quantos creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Crer. Pastor, o que eu tenho que fazer? Crer. Abrir o seu coração. Crer, irmãos, é depositar toda a confiança sobre o Senhor, é dizer, está aqui, tudo está aqui. É por isso que eu tenho aprendido, irmãos, que Deus não pede muito. Irmãos, Deus não pede muito. Quantos creem nisso, digam amém. Porque Deus pede tudo. Deus pede tudo, porque Ele deu tudo por nós. E quando eu dei tudo para Deus, não importa aquilo que Ele me pedir, nunca vai ser muito, eu já dei tudo. Deus não se deu em partes por nós, Deus se deu por inteiro. Ele deu o seu próprio Filho, e na cruz Deus estava bradando: perdoa-lhes, porque eles não sabem aquilo que fazem. Hoje nós vamos participar da mesa do Senhor, e sobre a mesa hoje não está só o pão e o cálice, sobre a mesa hoje está o céu, sobre a mesa hoje está o perdão, sobre a mesa hoje está a regeneração, sobre a mesa hoje está o novo nascimento, sobre a mesa hoje está a vida eterna de um Deus que te amou de tal maneira, e você pode ter essa vida tão somente crendo que Jesus é mais do que o suficiente
para toda a eternidade. Não importa de onde você veio, não importa como você está, ou como é a sua história, ou como você chega aqui hoje à noite, ou para onde você está indo, se você parar nesse instante, você vai ver que a sombra da cruz está vindo sobre nós, e nela, Deus está de braços abertos, dizendo: eu te amo, de tal maneira. Quando você recebe essa palavra, dê um glória a Deus, e dê um aplauso ao Senhor. Seus braços estão abertos sobre nós. Fique em pé no seu lugar, por gentileza. Fique em pé no seu lugar, feche seus olhos. Todos os olhos fechados, todas as cabeças inclinadas nessa noite. Essa é uma noite que Deus te trouxe aqui. Deus, para primeiro ministrar ao seu coração. Nunca se esqueça disso: eu amo você, eu te amo e te amo de uma tal maneira. Mas essa, meu querido amigo, irmão e visitante, é você que nos acompanha em casa também, é uma noite em que o manto da graça passa sobre mentes e corações, em que a sombra da cruz se levanta sobre nós, e Deus mais uma vez diz do céu: eu te amo de tal maneira, e o seu caminho é para ser do meu lado. Essa é a noite que o Senhor põe sobre a mesa, sobre você hoje, dizendo: eu tenho perdão, eu tenho a graça. Esse fardo que tu carregas sobre teus ombros pode ser tirado pela minha graça. O perdão que você precisa, o vazio que nada encheu na sua vida até hoje, e nada encherá, porque cada homem e cada mulher tem em seu coração um vazio do tamanho exato de Deus. Só Deus pode preencher todas as lacunas do nosso coração. Só Deus pode nos dar vida e vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, nessa noite, no lugar onde você está, você diz: pastor, eu não quero ser como aquele jovem que estava frente a frente com o amor encarnado e que mesmo assim se afastou. Hoje é o meu dia, pastor. Hoje é o meu dia. Eu entendo que Jesus está me parando na estrada e dizendo: segue-me. E eu quero seguir a Jesus, eu quero viver neste amor todos os dias da minha vida. Você que hoje quer render seu coração a Jesus, e quer entrar por essa estrada, sair da estrada da perdição, e entrar na estrada da vida eterna, que só Jesus pode nos dar.